Graça e paz a todos. Tome seu lugar nesta hora. Saudamos a igreja com todo o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Quero convidar você nesta hora para abrirmos as nossas Bíblias, Atos capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Estamos, para quem não sabe, talvez não tenha acompanhado, ou talvez esteja ainda desatento, mas estamos seguindo uma leitura no livro de Atos, um capítulo por dia com a igreja. Já nesta semana iniciamos, na segunda-feira, com os líderes, o capítulo 1, e na verdade com a igreja, o capítulo 1 na terça. Por isso o equívoco, a minha falha aquele dia, porque nós com os líderes estávamos um pouco adiantados. De maneira que eu dei um break para acompanhar a igreja e ficarmos todos juntos. E tem sido uma bênção podermos rever a palavra do Senhor nesse livro tão maravilhoso, que conta para nós a história do início da igreja, ministério, apostolado. Começa o livro com Jesus se despedindo dos seus discípulos, dando suas últimas ordens, fazendo-os lembrar daquilo que ele havia ensinado. E daí em diante, pelo menos até o capítulo que nós estamos, né? Se alguém não ficou tão empolgado assim e foi adiantando os capítulos, que eu acredito que isso possa ter acontecido. Já chegamos no capítulo 5 e Deus tem falado aos nossos corações. E hoje eu quero, embora não estamos no capítulo 6, mas quero me adiantar, fazer aqui uma espécie de uma introdução no capítulo que amanhã estaremos todos lendo, capítulo 6. Por favor, acompanhe a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os doze discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Eu queria ressaltar aqui esta expressão de Lucas, quando eles vão se posicionar em relação ao que estava acontecendo. O problema era que algumas mulheres viúvas estavam passando, de certa forma, necessidades, e eles tiveram uma brilhante ideia de que, como um corpo, como um conjunto de pessoas ali com um propósito único, pudessem estar ajudando, estendendo as mãos a essas mulheres. E claro, eles trouxeram a causa aos discípulos, aos 12, aos que estavam na liderança, na dianteira do início do ministério, do trabalho, do início daquela igreja. E já tínhamos visto antes, nos capítulos anteriores, que esses discípulos já tinham estado com a igreja e já tinham tido uma experiência no dia de Pentecostes, aonde eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Pedro, que já um pouco antes da ida de Jesus ao céu, Pedro se destacava
como um líder daquele colegiado. É importante entendermos que, quando reunimos um grupo de pessoas, e se espera que desse grupo, esse grupo tome uma iniciativa, tome uma decisão, é importante nós entendermos que, normalmente, é assim que funciona. Alguém fica olhando para o outro, esperando que alguém tome uma decisão, tome uma iniciativa. E parece que Pedro estava sempre nesta. Parece que Pedro sempre sobressaía nesse aspecto, o que depois nós sabemos que Jesus o designa como uma espécie de líder desse colegiado. Ele por si só toma essa responsabilidade para ele toma essa liderança dada pelo Senhor, ele tem uma atitude importante. Não que ele fosse melhor do que os demais, porém ele reconhece o seu papel no meio do colegiado. E aqui está a importância de que muitas vezes nós temos muitos líderes, mas normalmente existem alguns que sobressaem porque trazem para si a responsabilidade com muita seriedade e tomam a frente, seguram com todas as forças. E isso muitas vezes, diante dos olhos das pessoas, os fazem se tornar alguém assim que sobressai aos demais. Não que seja melhor do que os outros, mas é porque muitas vezes as nossas atitudes nos colocam nessa posição. E aqui fica uma deixa para mim e para você, como discípulos do Senhor. Você vai em lugares que eu não posso ir. Eu vou em lugares que você não pode ir. Existem lugares que nós nunca estaremos juntos, no mesmo lugar, no mesmo episódio da história, como igreja estou falando. E isso nos mostra quão maravilhoso, quão lindo é o ministério chamado de Deus para a sua igreja, de forma que Ele tem um chamado para cada um de nós. Quando Ele nos chama para sermos sal e luz da terra, Ele nos insere nesses lugares aonde nós não podemos estar ao mesmo tempo juntos, mas separadamente nós podemos estar, e movidos pelo poder do Espírito Santo, nos tornamos um instrumento de Deus. E quando nós assumimos esse papel, nós assumimos essa posição como Pedro muitas vezes assumiu, o Senhor nos coloca, não porque nós desejamos, mas porque Ele decide, nos coloca em lugar de destaque. E pode parecer aos olhos de muitos que isso é bom. Eu não diria que não é, mas eu quero acrescentar que isso aumenta demasiadamente a nossa responsabilidade perante o chamado e perante o Senhor. Porque a sua palavra diz que a quem muito se dá, muito será cobrado. Então a responsabilidade nossa de estarmos sendo usados por Deus, e esses apóstolos, esses discípulos se tornam esse instrumento, e passa-se algum tempo, alguns dias, algumas semanas e talvez alguns meses na história, e essa reunião deles, esta igreja que depois que Pedro, após ter pregado o seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo, ele experimenta um acréscimo na igreja sobrenatural, aonde de repente, da noite para o dia, essa igreja passa de 120 pessoas, ela passa talvez de 500 pessoas, ela passa para um número de 3.000 pessoas. Está lá, você pode verificar isso nos primeiros capítulos. Um homem iletrado, um homem que não tinha muita cultura. Pedro, ele era um pescador,
um homem de pavio curto, um homem que, antes de conhecer a Jesus, não levava desaforo para casa. Um homem que, se a situação apertasse e ele tivesse ainda distante de Deus, ele era capaz, como foi, de pegar uma faca, uma espada e cortar a orelha do Malco, daquele servo. Esse era Pedro, mas Deus foi trabalhando na vida dele, e ele foi se deixando moldar, e os demais discípulos e apóstolos da mesma forma. Agora esta igreja, já numerosa, já não era mais uma igreja pequena, uma igreja numerosa, ela está agora percebendo as suas primeiras necessidades, eles começam a experimentar os primeiros, vamos dizer, problemas que acontecem. Porque caminhar com Jesus, caminhar em comunidade, viver a vida da igreja, viver uma vida de igreja, não é um mar de rosas. Tem lutas, tem dificuldades, muitas vezes tem desequilíbrio, porque as pessoas são diferentes, os comportamentos são diferentes, as personalidades são diferentes umas das outras, os gostos são diferentes. Muitas vezes até a visão, por não estar focada na visão que o Espírito Santo tem trazido à igreja, muitos decidem ter a sua própria visão, e aí aonde surge a discórdia, aonde surge o desentendimento. E certamente você que faz parte do corpo, você que faz parte da igreja, vai experimentar isso uma hora ou outra. E aqui eles estão experimentando um problema. Havia aqui no primeiro versículo, havia aqui uma murmuração de um grupo dos helenistas contra o grupo dos hebreus. Eram costumes, eram pessoas que tinham uma cultura e costumes diferentes, mas agora estavam inseridos na mesma igreja, nessa novel igreja, nessa igreja que estava iniciando. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os discípulos, os 12, aquele a quem a igreja vai recorrer, tomam a frente e dizem: olha, não é bom, não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra, que nós deixemos das questões espirituais. Não que eles estivessem ignorando a necessidade das viúvas, porque isso faz parte da necessidade da igreja, faz parte da necessidade do corpo, faz parte da necessidade de uma célula, da reunião do corpo de Cristo. Mas era importante eles entenderem que aquela unidade na doutrina dos apóstolos, na unidade da oração, na unidade do partir do pão de casa em casa, que nós vemos no capítulo anterior, que fez esta igreja crescer, e à medida que eles se uniam desta forma, Deus ia acrescentando no meio deles os que deveriam e os que iam sendo salvos por Jesus. E agora então eles estão dizendo: não é bom que nós nos preocupemos com isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos escolher irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque eles tomam uma decisão, uma orientação, eles dão à igreja, àqueles que estavam requisitando esta ajuda, falando daquela murmuração, os que vieram a eles, e eles trazem uma direção. Olha que interessante, eles dizem assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Querido irmão, sabe o que significa escolher irmãos dentre vós? Eles estavam dizendo: olha, nós não podemos, não é para exportarmos pessoas responsáveis, não é para exportarmos de outros lugares, até porque ainda nem se sabia se existiam e qual era o número dessas pessoas. Trazer liderança, é muito fácil trazermos liderança pronta, trazermos pessoas formadas, pessoas gabaritadas, pessoas experientes.
É muito bom, e isso também é perigoso, porque quando nós cometemos esse erro de esperar que venham pessoas prontas, nós muitas vezes folgamos e transferimos a nossa responsabilidade como parte do corpo de Cristo para a vida daqueles que nós achamos que são mais experientes, mais gabaritados, mais treinados do que nós. Não era o que estava acontecendo na igreja. Nesta nova igreja, uma igreja que não tinha muitos anos, ela era recém-formada. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, vocês vão olhar para a igreja, vocês vão olhar para esses que caminham conosco, vocês vão olhar para esses que seguem a Cristo, que seguem a nossa palavra que temos pregado, a nossa doutrina, esses que têm estado conosco orando, crendo com a fé no chamado do Mestre Jesus. Vocês vão levantar 7 homens, mas aqui ele descreve coisas muito valiosas e importantes. Não pode exportar pessoas, não pode ficar preocupado em trazer de fora quem já é pronto, formado. Olhai para vós, no meio de vós, porém não se pode colocar qualquer um. Não se pode escolher de qualquer forma, de qualquer maneira. E agora eles aqui estão dando as características dessas pessoas. Escolham 7 homens, e esses têm que ser homens de boa reputação. Tem que ser homens de verdade. Homens sérios. Claro, nós estamos falando aqui de homens. Mais tarde nós vamos ver as mulheres sendo inseridas ao ministério, mas aqui agora, até por uma questão cultural, até por uma necessidade, estava sendo levantado para a liderança da igreja homens do sexo masculino. Mas nós já entendemos desde quando Jesus foi aos céus, em Atos 1:8, dali em diante, que as mulheres estavam juntas sempre, trabalhando ao lado dos irmãos, formando aquele corpo, aquela igreja. Escolham homens de boa reputação, cheios, número 2, cheios do Espírito. Precisa ser homens cheios do Espírito Santo. Como são homens cheios do Espírito Santo? São aquelas pessoas, primeiro, que tiveram a experiência do dia de Pentecostes. Tem que ser homens que entenderam o que aconteceu ali. Tem que ser homens que estão abertos para o mover de Deus. Tem que ser homens que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Boa reputação. Tem que ser homens que busquem a Deus de verdade, homens que pagam o preço pela presença do Senhor, homens que oram, homens que leem a Bíblia. Nos dias de hoje seria esta palavra: homens que estão firmados no caminho do Senhor, homens que leem as doutrinas, estudam as doutrinas, os ensinamentos bíblicos, homens que vão à célula, homens que vão à igreja, homens que levam o reino a sério, homens cheios do Espírito Santo e homens de sabedoria, aos quais encarregaremos eles deste serviço do cuidado das viúvas. Amados, por muito tempo tem se pregado que nesse momento, e até talvez na sua Bíblia haja um subtítulo falando sobre isso, que aqui aconteceu a instituição de um grupo chamado diáconos, aqueles que seriam os servos, o que fariam o papel da diaconia. Esta é a palavra original no grego. Esses que cuidariam, mas na verdade, se nós estudarmos o original, nós vamos perceber que a palavra que se refere a esses não está diretamente
Não está explícito dizendo que esses homens, eles eram estas pessoas. Tanto que Estevão, nós vamos ver mais adiante que Estevão, embora tivesse essas características, mas ele não foi uma pessoa que se enquadrava apenas em servir as mesas. Ele era muito mais do que isso. Os 12 dizem: nós perseveraremos. Nós, a liderança, permaneceremos perseverantes na oração e no ministério da palavra. Nós estaremos sempre trazendo a palavra, estaremos sempre orando pela congregação, pela igreja, e vocês estarão dividindo essas tarefas com o corpo, e esta igreja vai crescer desta forma. Verso 5: o parecer agradou a todos, e elegeram então os 7 homens. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Aqui os corintianos ficam felizes, né, nesta hora aqui. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. E estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Aqui está mais um detalhe muito importante. Quando o colegiado, quando os apóstolos, quando os discípulos vão orar por esses 7 homens, eles impõem as mãos. Aqui está a importância de uma transferência de autoridade, de uma transferência de unção, de uma transferência de poder. Quando se coloca a mão sobre alguém, existe essa transferência. O Espírito é transferido sobre aquela pessoa. Por isso, tome muito cuidado com quem você vai permitir que coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Alô? Tome cuidado, porque muitas vezes nós vamos aqui, vamos ali, vamos lá e acolá, e vamos permitindo mãos sendo impostas sobre a nossa cabeça, sem antes nós nos cobrirmos com o sangue de Jesus, sem antes nós estarmos certos de que estamos caminhando, estamos entrando no lugar certo. Tome cuidado com isso. Até dentro da igreja, nós temos que tomar cuidado com quem põe a mão na nossa cabeça e, ao mesmo tempo, chamamos a responsabilidade de todos no cuidado de como você vai pôr a sua mão na cabeça de alguém. Porque impor mãos, imposição de mãos, principalmente para orar, é transferência de poder, de unção, de autoridade, de um espírito. Cheios do Espírito, cheios de sabedoria, agora eles estão debaixo da autoridade, debaixo da unção, debaixo do ministério desses discípulos que agora colocam suas mãos sobre suas cabeças. E divulgava-se a palavra de Deus de sorte que se multiplicava muito. Olha aí, se multiplicava demasiadamente o número dos discípulos em Jerusalém. O número dos discípulos em Jerusalém. Comigo, o número dos discípulos em Jerusalém. Mais uma vez, o número dos discípulos em Jerusalém. Estamos falando de igreja, estamos falando de corpo. Não estamos falando aqui, não vemos aqui, a palavra foi aumentando
sobremaneira o número de membros da igreja, não, de discípulos. Discípulos são aqueles que são seguidores de Jesus, que copiam o que Jesus fez, que ouvem o que Jesus mandou e obedecem a Jesus, querem pagar o preço por amor a Jesus. Isso é ser discípulo. Por isso esta é a visão que Deus, na sua palavra, tem trazido a nós como igreja, que nós não somos meros membros desta igreja, embora muitas vezes até escapa esta expressão, esta palavra, e não está errada, até porque juridicamente é assim que somos vistos, mas a Bíblia nos faz entender que nós somos muito mais do que apenas um membro, nós somos alunos de Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e queremos fazer o que Ele ensinou a gente fazer. Amém? Divulgava-se então esta palavra, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Que tremendo! Ora, Estevão, cheio da graça, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse homem que se destaca aqui nesse grupo de 7, você lembra que eu iniciei esta mensagem falando que sempre vai ter alguém num grupo que se destaca, não porque ele é melhor do que alguém, mas porque ele assume a sua responsabilidade, ele assume o seu papel. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, você não é melhor do que a mim e nem eu melhor do que você, mas o que faz a diferença é o quanto e o tanto nós dois assumimos o nosso papel, no nosso chamado para servir, para obedecer a Deus, no lugar aonde nós não podemos estar ao mesmo tempo. Alô? Lá onde você está, eu não posso estar. E é lá que você vai ser experimentado, é lá que você vai assumir o seu papel. E aqui, depois de ser levantado mais um grupo de líderes, agora são 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens de fé, homens que levavam a palavra a sério. Agora se destaca Estevão. Estevão fazia prodígios. Sabe o que é fazer prodígios? Deus usava a vida de Estevão para que ele orasse pelas pessoas, e as pessoas eram curadas. Deus usava Estevão para que ele pregasse a palavra e as pessoas ouvissem a palavra e falassem assim: eu quero esse Deus, eu quero seguir esta mensagem, esta palavra, eu quero ter esse relacionamento que você está anunciando na sua mensagem, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver a mudança que esta palavra que você está anunciando, que você está pregando, que você está testemunhando com a sua vida, que mudou a sua vida, eu quero também sobre mim, eu quero que ela mude a minha vida. Deus vai usar você à medida que você se posicionar com fé, ser uma pessoa de boa reputação, ser uma pessoa que leve as coisas de Deus a sério, e deixar que o Espírito Santo te use para fazer a diferença no meio das pessoas, porque o interesse do Senhor te manter nesse mundo ainda é porque Ele tem pessoas para serem salvas, e Ele quer usar você e a mim em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Deus quer usar a sua vida. Pastor, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho um curso de liderança, eu não sou uma pessoa experimentada na palavra. Eu quero te dizer uma coisa: esta igreja, ela era uma igreja recém-formada, ela era uma igreja de pessoas ainda, muitos deles neófitos na fé, muitos deles sem experiência na fé, mas homens que estavam interessados, homens que estavam ouvindo a pregação dos apóstolos, que disseram sim a Jesus, foram cheios do Espírito Santo, experimentaram uma novidade de vida, e agora estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor pode me usar. E eles foram usados. Estevão fazia prodígios
e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Quantos querem fazer prodígios e grandes sinais nesse mundo para o nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado? O Senhor vai usar a sua vida. Você será como o Estevão no aspecto de que ouviu o seu chamado, homem e mulher que farão prodígios e sinais no meio do povo, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro isso sobre esta igreja, aleluia. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada Sinagoga dos Libertos. Outros, Sinagoga dos Sirineus, dos Alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Meu irmão, vai levantar muitas pessoas no seu caminho, na sua vida, pessoas invejosas, pessoas que vão desejar o seu lugar, vão desejar a sua posição, vão querer fazer os prodígios e os sinais e os milagres que Deus vai usar você para fazer, mas elas não vão estar com o coração correto, e por causa disso, elas não vão conseguir, porque na sua vida, sobre a nossa vida, está a sabedoria do Espírito Santo de Deus, e é debaixo desta sabedoria que o Senhor vai nos usar. Posso ouvir um amém? Verso 11, então subornaram uns homens, olha só, parece até que estão falando do Brasil. Então subornaram uns homens, então pagaram propina para alguns homens, para que você possa entender nos dias de hoje. Subornaram alguns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Satanás, irmãos, ele não sossega um segundo sequer. Quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a se despontar, quando a igreja começa a se posicionar, lá aparece o inimigo, o velho inimigo da igreja de Cristo, Satanás. E ele levanta os seus seguidores. Aqui homens subornados, homens que receberam para mentir sobre Estevão, para mentir sobre os líderes da igreja, para falar que eles estavam pregando heresia aos ouvidos dos judeus, falar que está pregando algo ao contrário sobre a lei de Moisés naquele tempo, contra Deus, era algo terrível, mas isso não era verdade, e assim eles estavam mentindo. Assim, verso 12, excitaram o povo. Eles então conseguiram atrair o povo, mexeram com o povo, houve então aquela manifestação no meio do povo, que muitas vezes sem conhecimento de causa, sai falando, sai pregando, sai anunciando inverdades, fazendo as fake news do inferno. Aqui são aqueles que recebem uma postagem, recebem uma notícia, como eu já caí nessa, mas tenho procurado me policiar ao máximo para não cair mais nessas ciladas. É aquele que recebe uma mentira e sai postando nas redes sociais e nem sabe se é verdade, e muitas vezes não percebe que ao invés de estar colaborando com o crescimento da causa, colaborando com a nação, está sendo realmente alguém que está trazendo um desfavor à nação, um desfavor à igreja, porque vai semeando inverdades. Procure saber de onde veio aquela notícia, vai a fundo, pesquisa,
não seja preguiçoso, não seja preguiçoso. Vai lá, pesquisa, é verdade isso? Isso é verdade? Antes de você sair postando. E esses homens saíram pregando em verdades, e o povo, excitado por eles, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, contra Estevão, o arrebataram, tomaram a força e o levaram diante das autoridades, levaram diante do sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas. Querido irmão, você vai ser um instrumento usado por Deus, mas eu quero que você entenda uma verdade. Prepare o seu coração, esteja firme com Deus, porque Satanás ele vai tentar no seu caminho, no nosso caminho, levantar pessoas, falsas testemunhas, para falar mentiras a nosso respeito, para falar mentira à nossa mensagem, à nossa pregação. Veja só o verso 13. Este homem, eles diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido, olha que mentira, nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Estavam invertendo as palavras do mestre. Estavam mentindo a respeito de Jesus. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto. Fitando os olhos em quem? Em Estevão. Passaram a olhar para Estevão e viram o seu rosto iluminado. Um rosto como de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura são assim estas coisas? Começaram a perguntar para ele. Estevão respondeu: bem, aqui eu não vou ler porque eu vou deixar que você leia amanhã na sua casa. Amanhã é o seu dia de ler. Então eu quero apressar aqui as coisas e vamos um pouco mais adiante. Quero que você acompanhe comigo. Vamos lá para o versículo 54, do mesmo capítulo, 7. No próximo capítulo, 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. Ouviam o quê? Eles estavam ouvindo Estevão, homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito, usado por Deus, não de maneira alguma virou as costas para o Evangelho naquele momento mais crucial da sua história, quando ele estava sendo colocado na parede, quando as autoridades estavam ali, colocando as suas algemas sobre ele. Estevão não arredou o pé, não arredou a sua fé, não negou a Jesus em nenhum momento, e depois, claro que você vai ler em casa esse texto, depois de tudo isso, do seu discurso, da sua pregação, diz o verso 54 que as autoridades, ouvindo ele falar essas coisas, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Sabe o que é ranger os dentes aqui? Eram homens que estavam endemoniados, eles estavam desejando a morte de Estevão, porque Estevão estava pregando a mensagem que transforma. Prepare-se, porque na sua vida, muitas vezes você vai ver situações como essa. Irmãos, não tem um momento da história da igreja, a igreja que desde Atos dos Apóstolos até hoje, ela não cresceu, uma igreja que não se multiplicou, senão antes passar por perseguições, passar por lutas, passar por falsos testemunhos de pessoas que vêm contra ela. Prepare a sua vida, porque você vai experimentar sim, enquanto Jesus não voltar, muitas situações semelhantes. Assim foi desde o passado até hoje, e assim será até a vinda de Cristo. Mas eles rangiam os dentes, e agora Estevão, cheio do Espírito Santo,
fitando os olhos no céu, ele teve uma visão. Ele viu a glória de Deus. Ele viu que ele não estava sozinho. E o versículo continua dizendo para nós que ele viu Jesus em pé. Sabe, irmãos, um detalhe aqui maravilhoso. Eu poderia dizer que é a única vez, a única ocorrência de alguém que tem uma visão de Jesus e que vê Jesus, ao invés de ver Jesus sentado à destra do Pai, no seu alto e sublime trono, como muitas vezes no Novo Testamento aparece essa expressão, Jesus assentado no seu trono, mas agora Estevão está vendo Jesus em pé. Sabe, esta expressão, esta manifestação de Jesus, esta posição de Jesus em pé, não é algo comum, é algo que quer falar muito, é algo de alguém que está ali pronto, posicionado, sabendo o que vai acontecer nos próximos momentos, mas alguém que está ali pronto para receber, para dar boas-vindas ao seu ungido, ao seu servo. É alguém que está ali, Jesus está em pé dizendo: eu quero ser ali, eu quero estar em primeiro lugar para receber o meu filho. Aleluia. Jesus está em pé na visão de Estevão, não está sentado, mas ele se levanta diante desta situação e disse: eis que vejo, Estevão diz, eis que vejo os céus abertos, os céus estão se abrindo, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes, todos juntos contra ele, e agarraram Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Estevão foi apedrejado, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem, aos pés de um mancebo chamado Saulo. E aqui a história está se conectando, irmãos, cada vez mais comigo e com você. Você vai saber mais tarde quem é este mancebo, de nome Saulo, que estava ali, junto com todos aqueles que estavam tomando Estevão à força. Quem era esse mancebo que estava com todas as autoridades, que estavam rangendo os dentes, tapando os ouvidos, porque não queriam ouvir a mensagem de Jesus? Quem era esse homem chamado Saulo? E aí então, verso 59, apedrejavam, pois, a Estevão, que enquanto recebia as pedradas sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, ele orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo, aquele mancebo, consentia na sua morte. Paulo era favorável com aquilo que estava acontecendo. Irmãos, Estevão, tudo nos faz acreditar que o seu trabalho, o seu ministério foi tão curto, mas não foi curto assim. Estevão trabalhou bastante pela igreja, mas ele entregou a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele estava preparado para se encontrar com Jesus. Ele sabia que a sua missão naquele momento havia chegado ao fim. Não ouvimos mais ou muito mais coisas sobre Estevão em outro lugar, mas o pouco que nós ouvimos falar dele foi um homem
usado por Deus. Um homem que mudou a história de muitas pessoas. E eu quero falar uma coisa a você. Um homem que até na sua morte foi um instrumento de Deus para a salvação daquele que mais tarde seria um dos maiores apóstolos da nossa história, o apóstolo Paulo. Este jovem que agora é Saulo, a serviço das autoridades que ainda não entendiam, não conheciam a verdade, estavam cegas. Mais tarde este Saulo vai ter o seu encontro com Jesus. E Deus o transforma num homem cheio do poder do Espírito Santo. E o seu ministério é marcado pelas suas viagens, aonde Paulo viajou por muitos lugares, pregando o Evangelho, até que a palavra chegasse na sua casa e na minha casa também. Por isso, irmãos, eu quero nessa noite apenas usar desta palavra, destes capítulos, fazendo aqui uma narrativa conosco, para nos levar a entender quão importante é vivermos uma vida na presença de Deus, sermos cheios do poder, sermos este instrumento que vai mudar a história, ainda quando as pessoas não quiserem nos ouvir. Prepare-se, porque não será sempre que as pessoas vão ouvir você e a mim e vão aceitar a mensagem de Jesus, nem mesmo ao próprio Senhor Jesus. Muitos não o receberam, muitos não o ouviram e o colocaram na cruz do Calvário. Mas o que nós precisamos fazer é não nos calar. Existem centenas de milhares de pessoas ao nosso redor que estão carentes da salvação de Jesus, estão carentes de ouvir uma palavra dizendo: filho, filha, Jesus pode perdoar os teus pecados, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, a sua história. Se você hoje disser sim a Ele, se você hoje abrir o seu coração a Ele, dizendo: Senhor, venha mudar a minha vida, eu te recebo, eu te aceito. Irmãos, há milhares de pessoas hoje que estão caminhando para a morte, pessoas que estão tentando ceifar as suas vidas, estão desistidas, estão acreditando que este mundo vai de mal a pior, e não é mentira isso, mas por conta disso, acreditam também que já não tem mais para elas o que viver, o que experimentar. Elas não sabem que elas estão perdidas, elas precisam de uma voz. Elas precisam de alguém, elas precisam de um Estevão, elas precisam de um diácono cheio do Espírito, elas precisam de um líder que diz: olha, isso é bom, mas nós temos que estar atentos, nós vamos pregar a palavra, nós vamos orar, nós vamos nos dedicar mais à nossa vida de comunhão com Deus. Hoje Deus está chamando aqueles que receberam a salvação de Jesus, mas que com o passar do tempo foram se afastando do fogo, foram se afastando da chama que arde na presença do Espírito Santo, foram se afastando e se esfriando, que já não sentem mais o mesmo amor, já não sentem mais a mesma compaixão, já não sentem mais o mesmo desejo de servir ao Senhor, já não tem mais aquela intrepidez, já não são mais cheios da unção para que possam ser um instrumento para operar prodígios e sinais. Deus hoje está chamando, Deus hoje está batendo a porta, Deus hoje está desafiando você que está aqui, você que não veio aqui. Deus hoje está desafiando você a olhar para o Senhor e ver que o Senhor está em pé à direita do Pai, está esperando pela noiva, está esperando pelos seus filhos e pelas suas filhas vitoriosos em Jesus.